Vamos lá. Esse aqui era uma questão do CESP, né, de 2013, claro que foi adaptado. Um paciente com 95 anos de idade, com demência de Alzheimer na fase grave, recebe atendimento domiciliares regulares há mais de 5 anos e encontra-se acamado, com síndrome de fragilidade, osteoporose, doença do refluxo gastroesofágico, diabetes mellitus do tipo 2. Aquele paciente que, inclusive, a gente tem bastante aí na enfermaria, né? Tá totalmente acamado e com várias doenças de base. Faz uso de ácido salicílico 100 mg por dia, alendronato sódico 70 mg por semana, carbonato de cálcio de 500, simvastatina de 10 e também utiliza aspartato L-arginina de 250 mg ao dia, que é um suplemento, né, que está sendo oferecido. Na consulta anterior, a família reiterou a vontade de não mais levá-lo ao hospital se caso complicasse a doença, ou seja, o próprio familiar estava pensando em cuidado paliativo para esse paciente, pois da última vez que isso ocorreu, ele ficou internado na unidade de terapia intensiva por quase 30 dias. Após o episódio de tosse produtiva e febre, o médico é chamado à residência, confirma o diagnóstico clínico de pneumonia, não há sinais de hipoxemia evidentes, além de ter sido submetido à vacina pneumocócica polivalente há 2 anos. Em relação ao caso clínico, julgue os itens. Primeiro, o diagnóstico de pneumonia se dá pela clínica juntamente aos exames radiológicos. Portanto, para o paciente supracitado, é imprescindível encaminhamento hospitalar para ter o diagnóstico confirmatório antes do tratamento. Estamos falando de um paciente que quer ser cuidado de forma paliativa, né, de cuidado paliativo. E é do direito do paciente, se você realmente estar dentro de critério de cuidado paliativo, que o paciente escolha o local onde é tratado, inclusive o local onde morre, tá? Então, em nenhuma hipótese a gente pode pensar nesse tipo de paciente, obrigar um paciente, né, dizer que é imprescindível o encaminhamento hospitalar. Outra coisa, o diagnóstico de pneumonia tudo bem, diz que é clínico radiológico, mas é muito mais clínico. Se você tem a ausculta pulmonar positivo e você sabe que o paciente tem síndrome infecciosa, você pode dizer que é um paciente de pneumonia e já pode fazer o tratamento. Inclusive, tem vários pacientes que vão ter critério de sepse, né? Então, o tratamento você deve ser feito mesmo sem nenhum tipo de diagnóstico. Não é imprescindível o diagnóstico da pneumonia para a gente pensar em fazer qualquer tipo de tratamento. Portanto, essa questão, em todos os aspectos, está errado, né? Ok? Se for para fazer algum tipo de tratamento, o que vocês pensariam em fazer? Bem, se o paciente está falando que é uma tosse produtiva, é um paciente acamado e já tem a doença de refluxo gastroesofágico, normalmente você vai ter que pensar em oferecer um tratamento que cobre anaeróbico, né? E o antibiótico que cobre muito bem anaeróbico são aqueles que começam com letra M. Então, metronidazol, moxifloxacino, meropenem. Infelizmente, meropenem só tem via endovenoso. Se o paciente não quer ir para o hospital, então seria o metronidazol, ou você pode utilizar o moxifloxacino. Lembrando que o moxifloxacino cobre outras pneumonias também, então pode ser uma opção muito interessante. Então, são os que começam com M, que cobriria anaeróbico. A clindamicina, o único que é por fora, né? E a clindamicina também cobre gram positivo muito bem, tá? Então, também cobre anaeróbico. E todos aqueles que têm nome composto. Então, são esses 3 tipos de medicamento que você tem que ter na mente para cobrir anaeróbico, que são germes da boca. Pneumonia aspirativa são germes da boca que entram no pulmão, né? Se você tiver pus, ou se você acha que é germe de boca, você cobre anaeróbico. Então, clindamicina, todos que começam com M, que é meropenem, o moxifloxacino e o metronidazol, e aqueles que são nome compostos. E nome compostos são aqueles que têm 2 nomes, né? Tipo amoxicilina clavulonato, unazin, que é ampicilina sulbactam, tazocin, que é piperacilina tazobactam, Bactrim, que é sulfametoxazol trimetropina, todos esses que têm nome composto, ela cobre também anaeróbico. Então, só para vocês saberem como tratar esse tipo de pacientes, tá? Então, tem que pensar em cobrir anaeróbico para esse tipo de paciente. Provavelmente se trata de segundo item, provavelmente se trata de uma pneumonia aspirativa secundária a disfagia e refluxo, quadro comum em pacientes com demência em fase avançada. Sim, é justamente por isso que a gente está pensando em tratar o paciente com anaeróbico, né? E digo mais, né? Nesse caso, é muito comum que seja um motivo iatrogênico,
Veja só que interessante, é um paciente que tem doença do refluxo gastroesofágico e o alendronato de sódio é um dos medicamentos que causa mais refluxo gastroesofágico. Você sabe que é um paciente Alzheimer na fase grave, né? Que o paciente está já acamado. Se está acamado, para que a gente faz o tratamento de osteoporose mesmo? Alendronato de sódio e carbonato de cálcio são dois tratamentos que a gente faz para osteoporose, para não fraturar. Normalmente a gente oferece tratamento para não fraturar se o paciente ainda caminha, né? Então, se o paciente tiver uma queda, cai no chão, a gente pode pensar em fazer o tratamento de osteoporose. Mas se o paciente está totalmente acamado, isso aí é só iatrogênico, tanto carbonato de cálcio quanto alendronato de sódio. E isso faz com que o paciente tenha refluxo gastroesofágico. Em outras palavras, quem matou esse paciente, ou quem está matando esse paciente, é o médico que está passando aí esse alendronato de sódio e carbonato de cálcio, né? O carbonato de cálcio também causa constipação, tá? Efeito colateral, o povo acha que cálcio não tem nenhum efeito colateral, mas é errado. Lembrando que cálcio entra sobre contração muscular e também sobre a cascata de coagulação, né? Em vários aspectos. Então, pessoa que come muito cálcio, por exemplo, costuma constipar. Então, o paciente começa a ter constipação e a constipação faz com que o paciente piore o refluxo, porque volta a comida, né? E ela também piora o risco de sangramento. Em outras palavras, carbonato de cálcio também é tóxico se você oferecer para a pessoa que não precisa, ok? Alendronato de sódio nem se fala, né? Da úlcera esofágica. Então, não se deve oferecer para o paciente acamado. Além do mais, na bula mesmo está escrito que o paciente não pode deitar 30 minutos a 1 hora depois de tomar o alendronato sódico. Como que você oferece isso para um paciente que está acamado? Não faz muito sentido. Então, só para vocês saberem que existe aí também iatrogenia e provavelmente é essa a causa, tá? Se fosse um paciente na vida real. Tem que tirar o alendronato de sódio e carbonato de cálcio. Na classificação, terceiro item, na classificação da gravidade de demência, é importante avaliar acometimento de atividades instrumentais e básicas da vida diária. Quando a gente fala de atividades instrumentais, são atividades que a gente aprende quando a gente torna-se adulto, né? Então, são atividades como trabalhar, como fazer compras, como cozinhar, esse tipo de atividades que você aprende a fazer sozinho depois que torna um adulto, é chamado de atividades instrumentais. Já a atividade básica é o que você aprende na sua infância a fazer sozinho, como caminhar, comer, trocar de roupa, escovar os dentes, isso é classificado como sendo a atividade básica, tá? Que você aprende a fazer sozinho, teoricamente, na sua infância. E a classificação da gravidade da demência, sim, é feito de acordo com essas atividades. Então, se a pessoa só tem pioras nas atividades instrumentais, que são atividades que você aprende na fase adulta, você classifica como sendo demência leve. Se você já tem acometimento tanto nas atividades instrumentais e atividades básicas, aí você já começa a pensar que é moderado para grave. Para você classificar que é o paciente que tem atividade já na fase grave, né? Você tem que considerar que essa atividade básica não é só um acometimento de atividade básica de uma infância, mas atividade básica que até um bebê conseguiria fazer, né? Bebê assim, né, de 1, 2 anos de idade. Então, se o paciente está falando menos do que 12 palavras, se o paciente já está acamado mesmo, não consegue nem caminhar, isso é coisas que normalmente, na primeira infância, quando está prestes a beber, né, um bebezinho sabe fazer, né, já aprende a fazer. Então, se chegar nesse nível, é classificado como sendo grave. Então, realmente, leve, moderado ou grave é de acordo com o acometimento de atividades instrumentais e básicas. Certo? Nesse caso, se está acamado, significa que o paciente está numa fase parecendo um bebezinho. Então, a gente classifica como sendo grave. Lembrando que a gente até falou durante a aula isso, tá? Que quando a gente for ver, a gente fala leve, moderado, grave. A gente, normalmente, quando cresce, a gente é um bebê, depois torna-se um infantil, né, uma criança, depois torna adolescente e depois torna-se adulto. Quando você tem uma demência, costuma ter o processo inverso disso. Então, aquela pessoa que era adulta começa a comportar que nem um adolescente. Então, a demência na fase inicial, você pode dizer que é a volta para a adolescência. Então, a pessoa fica extremamente intolerante, aborrecente, né, literalmente. Fica aborrecido por qualquer motivo, fica com raiva quando alguém não permite que você faça as coisas sozinhas.
e você tem algum tipo de dificuldade, né, começa a ter alguma coisa, um tipo de dificuldade e fica extremamente irritado porque as pessoas não deixam fazer as coisas sozinho. Então fica exatamente como um adolescente, inclusive fica hipersexualizado e abusado. Né? Então o paciente começa a até... Tem alguns pacientes meu, por exemplo, que fica masturbando na frente de todo mundo. Isso acontece com certa frequência, tá? Depois, na fase moderada, você fica com uma característica infantil, criança. Então a pessoa começa a fazer muita birra, né? Como uma criança, e começa a ser extremamente ciumento de mãe. No caso, na maioria dos pacientes já não tem mãe. Aí começa a pensar que os filhos são a mãe ou o pai, né? E começa a querer muita atenção dessas pessoas. Isso na fase moderada. E na fase grave se comporta que nem um bebezinho. Então não consegue caminhar direito, não consegue falar direito. Então quando você percebe que está que nem bebezinho, aí você sabe que é uma demência na fase grave. Chegando na demência na fase grave, que comporta que nem bebezinho, você pode colocar o paciente em cuidado paliativo exclusivo. Então, se o paciente estava na demência Alzheimer na fase grave, então só com isso já tem critério para colocar em cuidado paliativo. Mas para colocar em cuidado paliativo, não basta o médico falar que tem critério para cuidado paliativo. Além de dizer que a demência é grave, que é um dos critérios de cuidado paliativo, tem que ter mais 2 critérios. Que o segundo critério é consenso, né, ou do paciente ou familiar de primeiro grau. Quando fala familiar de primeiro grau, só entra pais, filhos e cônjuge. Irmão não entra. Claro que na ausência de familiar do primeiro grau, não tem nem filho, não tem cônjuge, não tem pai, você pode recorrer para familiar de segundo grau, que o irmão juridicamente é classificado como sendo familiar de segundo grau, tá? O preferencial é familiar de primeiro grau, que são pais, cônjuges e filhos. Ok? Então, esse é o segundo critério para cuidado paliativo. Então, o primeiro critério de cuidado paliativo é a própria doença. No caso dele, seria a demência grave. Segundo critério é o familiar dizer que quer. E na consulta anterior, o familiar reiterou essa vontade. Então, já tem esse critério. E o terceiro critério, no Brasil, não precisa ficar preocupado. Mas o terceiro critério é você ter acesso à equipe multidisciplinar. Teoricamente, quem garante isso não é mais a gente, né? Isso é garantido pelo SUS. Então, a gente tem um sistema único de saúde, não precisamos de garantir isso. Teoricamente, quem deve garantir isso é o Estado. Mas em outros países, como Estados Unidos, por exemplo, como que não existe SUS, se você quiser colocar o paciente em cuidado paliativo exclusivo, você tem que garantir que tenha acesso à equipe multidisciplinar ao hospital, né? Continuando, então, realmente, na classificação de gravidade da demência é importante saber atividades instrumentais e atividades básicas da via diária. A deglutição e a deambulação são características de atividades básicas, sim, né, que é justamente essa parte aí que aprende antes de tornar adolescente, as quais tais acometimentos sugerem grau de demência grave. Isso aqui foi dado como sendo verdadeiro. E, de fato, é verdadeiro mesmo, só que o detalhe, né? Não é porque tem a atividade básica alterada que você pode dizer que é grave, tá? A deglutição e a deambulação. Essas atividades básicas, se você tiver alteração, realmente sugere grau de demência grave. Somente a alteração de atividade básica, e dentro da atividade básica, por exemplo, tem trocar de roupa. Trocar de roupa sozinho, por exemplo, uma criança consegue fazer, mas um bebê não consegue fazer sozinho. E é classificado como uma atividade básica porque a criança aprende a fazer. Esse só sugere demência fase moderada, se fosse de trocar roupa ou de tomar banho sozinho. Uma criança aprende a tomar banho sozinho, só que um bebê não consegue tomar banho sozinho. Então, nesse caso, essa atividade de tomar banho ou trocar de roupa é de alteração moderada, não é de alteração grave. E também faz parte da atividade básica, tá? Aqui é verdadeiro porque ele já disse que é deglutição e a deambulação, que são ambas realmente de bebê, né? Que realmente sugerem grau de demência grave. Quarto item. Devido à osteoporose e à imobilidade, os benefícios de tratamento com comprimidos de alendronato e cálcio para paciente supracitado superam os malefícios. Acabamos de falar sobre isso, né? Só tem malefício. Não existe nenhum benefício nesse negócio. Simples assim. Até mesmo que provavelmente a pneumonia aspirativa foi por causa disso, né? E, por se tratar de pacientes em cuidado paliativo, não se deve tratar pneumonia.
qual é o conceito de cuidado paliativo? É você oferecer o máximo possível de conforto. O paciente não está com falta de ar por causa da pneumonia, se você tratar a pneumonia, provavelmente o paciente vai melhorar a falta de ar como sintomas, né? E também o antibiótico em si pode fazer com que o paciente melhore a febre, e isso também alivia muito o sofrimento do paciente. Então, pelo menos uma vez você deve sim fazer o tratamento da pneumonia, tá? A não ser que for um paciente que já está com pneumonia, já foi trocado várias vezes o antibiótico do paciente. Se foi trocado várias vezes o antibiótico do paciente, provavelmente essa pneumonia não vai ser curada e também não vai resolver. Aí, ao invés de você utilizar antibiótico, você pode aliviar o sofrimento do paciente utilizando morfina, que aí anestesia a respiração do paciente, anestesia as dores do paciente e utiliza dipirona para diminuir a febre, né? Então, ao invés do antibiótico, esses medicamentos são mais efetivos e o antibiótico também pode produzir náuseas e efeito colateral. Se você perceber que está tendo efeito colateral por causa do antibiótico, não tem um porquê fazer antibiótico. Normalmente, a gente deixa os 7 a 10 dias de tratamento. Se não deu certo, é porque não vai dar certo mesmo por multiresistência, né? Aí não tem um porquê você estar oferecendo várias drogas, indo até polimixina B para sofrer por causa do próprio medicamento. Porque o medicamento também sofre, viu? O próprio antibiótico pode causar sofrimento. Então, normalmente a gente tenta a primeira, não deu certo, o restante a gente faz o tratamento sintomático, como dipirona, morfina ou até midazolam, né, dependendo do caso. Só que, por exemplo, muitos pacientes de cuidado paliativo, a febre não é por causa da infecção, é por causa que o tálamo do paciente já tá machucado, né? Tem um AVC, alguma coisa, e já tem lesões no tálamo. Aí o paciente vai ter febre para sempre sem ter nenhum tipo de infecção. Então, isso é muito comum de acontecer em cuidados paliativos, que o paciente normalmente em cuidado paliativo já está com demência avançada, né? Então, tem grande chance do paciente não estar nem infeccionado e o antibiótico só está causando mal para o paciente. Aí, a depender, eu, por exemplo, quando vejo esses casos que eu vejo que é por esse motivo, eu suspendo. Obrigada. Como que cuidado paliativo não tem nada assim correto, né, certeiro, assim como a maioria das coisas da medicina não existe o que é 100% correto, né? Então você pode retirar se você achar que não está ajudando o paciente, né? Não está ajudando no sofrimento do paciente. Então não está errado você retirar precocemente antes dos 7 a 10 dias. Só que provavelmente você vai estar errado se você for até a polimixina B, né, de tratamento. E a via parenteral, que é mais recomendado, é o chamado de hipodermóclise. O que é essa hipodermóclise? Sabe aquele scalp borboletinha que tem na enfermaria? Sim. Você enfia na coxa do paciente a 45 graus aquilo e infunde o medicamento. Só que não são todos os medicamentos que você consegue oferecer por hipodermóclise, né? Normalmente o que a gente oferece, por exemplo, é ceftriaxona. Mas agora o acesso central na maioria das vezes está errado porque você tem a via da hipodermóclise, que é subcutânea, né? Inclusive hidratação na hipodermóclise na coxa, por exemplo, você pode oferecer até 1.500 ml, 1,5 litro. É o suficiente, você tem 2 coxas, oferece 3 litros, que você vai ver. É a coisa mais fácil do planeta de você colocar, porque é só você pegar aquele scalp borboleta e enfiar 45 graus na coxa e colocar um esparadrapo. Só isso. Né? A maioria dos medicamentos dá para fazer por via hipodermóclise. Por exemplo, Plasil dá para fazer por hipodermóclise, né, que é subcutâneo. Morfina dá para fazer subcutâneo. Alguns poucos antibióticos você pode fazer com subcutâneo. Uma delas é a ceftriaxone, né, que normalmente a gente faz tanto para tratamento de infecção urinária quanto de pneumonia. Então não teria tanto problema em relação ao uso disso. Ondansetrona também dá para fazer acesso subcutâneo, dexametasona também dá para fazer acesso subcutâneo. Então, essa hipodermóclise dá para infundir quase todos os medicamentos. Tá bom? Normalmente a gente muda de posição da hipodermóclise uma vez a cada 3 dias. E normalmente quando a gente tem um paciente com cuidado paliativo, os pacientes não sobrevivem por tanto tempo assim, né? Então, às vezes, 3 dias é o suficiente para você oferecer, principalmente se fosse para oferecer sedação por via subcutânea, né? Morfina ou midazolam por via subcutânea. Aí você pode utilizar hipodermóclise sem passar acesso central nem periférico. Então, aqui, um paciente com 69 anos de idade, contador, foi levado à consulta pela filha, que estava muito preocupada com a situação do pai. Relatava que o pai sempre foi uma pessoa tímida e reservada, gostava de ficar em casa e evitava locais com grandes aglomerações de pessoas.
Há 6 meses estava evoluindo com apatia. Há 3 meses foi a um evento em que observou o pai muito agitado, falando alto e gesticulando muito, muitas vezes gestos obscenos. Há um mês encontrou o pai andando nu pela casa. Acha estranho a dificuldade que o pai vem tendo para realizar cálculos simples, coisa que tinha muita facilidade pela profissão que exercia. Desde então, desistiu de trabalhar. O paciente negava doenças prévias e uso de medicamento. Exame físico sem achados anormais. Foi solicitada a ressonância nuclear magnética do crânio, que evidenciou atrofia focal de lobos frontais. Julgue os itens a seguir. O paciente tem provavelmente doença psiquiátrica isolada, já que a ressonância nuclear magnética do crânio não demonstrou as lesões cerebrais e sim somente a atrofia. Gente, se tem alteração na ressonância nuclear magnética, inclusive, isso é uma definição de doenças psiquiátricas, se você não ter coisas físicas, né, alterações físicas. E a ressonância magnética já mostrou que tem uma atrofia focal nos lobos frontais, então só com isso você não pode dizer que é uma doença psiquiátrica isolada. Né? Isso é tranquilo de falar. Atrofia pode ser que aconteça por causa mesmo de lesão, e não necessariamente só porque diminuiu de tamanho simplesmente, tá? E o local, os lobos frontais, são justamente os lobos cerebrais, né, lá na frente, que mexe com o bom senso da pessoa. Então, normalmente, quem tem lesões nos lobos frontais acaba totalmente com o bom senso da pessoa, tá? Provavelmente se trata de uma paciente com demência frontotemporal. O nome já disse frontotemporal, porque normalmente as lesões, a atrofia que mostra é frontal e temporal. Tem pessoas que aparece demência, e a única coisa que aparece de demência nesses pacientes é a alteração psiquiátrica. Claro que não é o único, né? Mas assim, a primeira coisa que aparece é alterações psiquiátricas. E na realidade o paciente não é psiquiátrico e simplesmente demente. O que fala mais a favor que o paciente é demente e não doença psiquiátrica? Normalmente, doença psiquiátrica acontece mais comum, né, de aparecer na fase adolescente para fase adulta, né, jovens. Se você está tendo um paciente que começou de repente a ter doença psiquiátrica depois dos 69 anos de idade, como esse paciente, depois de tornar idoso, provavelmente se trata de um paciente que está ficando demente e está passando a comportar que nem adolescente. Lembra que eu falei que comportar que nem adolescente é demência fase inicial, né? Então, o paciente fica hipersexualizado, fica falando coisas obscenas, né? Faz coisas que normalmente uma pessoa não tem coragem de fazer, como ficar nu por aí, né? Pelo menos esse caso foi pela casa, mas tem uns caras extravagantes aí que quer fazer coisas bastante estranhas aí no meio do caminho. E isso, às vezes, é fase inicial. O povo acha que é doença psiquiátrica porque mudou a personalidade da pessoa de repente. Não, na realidade ela só voltou a ser adolescente. Tem casos dessa forma, né? Claro que também pode ter mudança de personalidade mesmo, principalmente nesses casos que você tem lesões dos lobos frontais, tá? Mas você tem que entender que o paciente idoso que de repente tem doenças psiquiátricas, às vezes não é para mandar para o psiquiatra, e sim é para mandar para o geriatra, que é um caso de demência, né? Neurologista ou geriatria. Ok? Um diagnóstico diferencial de doença psiquiátrica de início tardio é a demência, de fato inclusive a principal hipótese desse paciente, né? Caso de alteração psiquiátrica de início na idade avançada costuma ser de difícil controle farmacológico, já que a fisiopatologia comumente diverge de doenças psiquiátricas de início em idade adulta de jovem. Sim, normalmente quando você tem doenças psiquiátricas mesmo propriamente ditas, sem nenhuma lesão cerebral, estamos falando de deficiência, por exemplo, de serotonina. Aí você oferece um bocado de medicamento que atua sobre serotonina e resolve. Já se você tiver uma lesão cerebral, às vezes esses medicamentos não fazem efeito nenhum, infelizmente. Pode fazer efeito? Pode. Até mesmo, por exemplo, nesse paciente, a gente utilizaria remédios antidepressivos, não por motivo de melhorar a depressão do paciente, até mesmo que aparentemente o paciente não tem depressão aí, né? Estamos falando de comportamentos inapropriados. Mas a gente sabe que a maioria dos antidepressivos brocham o paciente. Então, se o paciente está tendo gestos obscenos e hipersexualização, a gente costuma utilizar alguns antidepressivos para ver se a gente consegue frear um pouquinho essa hipersexualização do paciente. Aí a gente tem que utilizar
literalmente os medicamentos que têm mais efeito colateral do ponto de vista de sexualidade. Trata-se de provável doença de Alzheimer, etiologia de demência mais comum em idosos. Bem, primeiro que a etiologia de demência mais comum em idoso é demência vascular, tá? O Alzheimer é a etiologia de demência degenerativa mais comum no idoso. Se você tiver uma demência degenerativa mais comum, sim, Alzheimer é doença degenerativa mais comum em idosos. Isso, inclusive, são pegadinhas que é recorrente em questões de residência médica, tá? Infelizmente. Quando você fala em demência mais comum em idoso, é demência vascular, e demência degenerativa mais comum em idoso é a doença de Alzheimer, ok? Então, sempre tem que ver se tem essa palavra degenerativa, ou seus sinônimos em algum local do texto, para dizer. Nesse caso, a etiologia de demência mais comum em idoso é a demência vascular, e não se trata de provável doença de Alzheimer, até mesmo porque também dentro dos critérios de doença de Alzheimer tem a ausência de lesão cerebral. Como que o paciente tem atrofia focal em lobos frontais, isso também já fala contra ser Alzheimer. E como eu disse, provavelmente se trata de uma demência frontotemporal. De acordo com o caso clínico acima, descarta-se a etiologia infecciosa para alteração cognitiva comportamental. Nunca se descarta uma etiologia infecciosa para alteração cognitiva comportamental em pacientes que principalmente está hipersexualizado, né? Estamos falando de pacientes hipersexualizados. Então, ainda tem chance de essa atrofia frontal do paciente ser por causa de sífilis ou pode ser por causa de HIV, ok? Então, sempre tem que descartar a etiologia infecciosa para os pacientes, ainda mais hoje em dia, né, que é muito mais comum você conseguir ainda fazer relação sexual utilizando Viagra ou outro tipo de medicamentos. Então, o paciente ainda pode ter HIV, pode ter sífilis, você tem que descartar utilizando exames laboratoriais. Faz parte de rastreio de qualquer demência, você utilizar, você tem que... Isso aqui na próxima questão, né? Assinale V para a etiologia de demências potencialmente reversíveis e F para provavelmente irreversíveis. Isso é muito importante para o clínico, principalmente o clínico tem que saber quais são as demências potencialmente reversíveis. Justamente que todos os casos de demência vocês vão ter que pedir esses exames para a gente saber se dá para tratar logo para resolver a demência do paciente. Às vezes aquele paciente também tem alguma dessas demências reversíveis e você consegue reverter. Qual é o problema de demências potencialmente reversíveis? É chamado de potencialmente, justamente porque se você deixar por muito tempo, né, com essa demência, ela se torna irreversível. Então, é uma demência que é urgente você fazer o diagnóstico. Se você não fizer diagnóstico urgente, ela torna-se irreversível. Então, é potencialmente reversível mesmo, né? Tem potência de reverter por completo se você fizer o diagnóstico precoce. Então, deficiência de vitamina B12 é uma delas, né? A falta de vitamina B12, além de você fazer anemia megaloblástica, você pode fazer plaquetopenia, pode fazer demência e pode fazer o paciente não conseguir movimentar as pernas. Então, e não necessariamente você tem que ter todas as manifestações. Dependendo do caso, acontece de aparecer somente uma manifestação. Então, o paciente só tem demência, e na realidade é deficiência de vitamina B12. O paciente só tem dificuldade de andar, e o paciente tornou-se cadeirante, você faz o uso de vitamina B12 e o paciente começa a caminhar. O paciente tem anemia megaloblástica e o paciente sente cansaço por causa disso, faz reposição de vitamina B12 e melhora. E o paciente tem plaquetopenia e se você fizer a reposição de vitamina B12 pode melhorar a plaquetopenia. Normalmente demora para poder fazer efeito, tá? A reposição nas primeiras 3 semanas costuma ter algumas melhorias, principalmente parte hematológica e normalmente a neurológica tem uma melhora depois de em torno de 2 a 3 meses. Então, são meses de tratamento para a gente dizer que realmente foi reversível através de tratamento de reposição de vitamina B12. Normalmente, a gente faz a reposição de vitamina B12, se fosse em comprimido, 5.000 unidades todos os dias, e se fosse injetável, 5.000 unidades uma vez por semana, né, que a gente normalmente oferece para o paciente subcutâneo, ou intramuscular, tá bom?
Então, seria a possibilidade. A vitamina B12, o triste, é porque às vezes está descrito no exame como sendo dentro da normalidade. E mesmo assim, para aquele paciente não está dentro da normalidade, que é justamente quando você está entre 200 a 300. Né? Está descrito que é abaixo, se fosse abaixo de 200. Se fosse abaixo de 200, realmente é abaixo. Abaixo de 300, entre 200 a 300, a gente não sabe se está baixo ou se está adequado para o paciente. Aí, normalmente, a gente pode fazer o outro teste, né, da vitamina B12, que é o ácido metilmalônico, alguma coisa assim, enfim, dá para fazer isso, ou você pode fazer simplesmente tratamento para o paciente, né? Até mesmo porque a vitamina B, o complexo de vitamínico B, se o paciente tiver função renal boa, o paciente não se intoxica, porque a vitamina B e vitamina C são hidrossolúveis, ou seja, diluem em água. Se você toma em excesso vitamina B ou vitamina C, o excesso vai sair tudo pelo xixi. Portanto, o paciente, se tiver função renal boa, nunca se intoxica por essas vitaminas. Então, não precisa ficar tão preocupado, diferente das outras vitaminas, como vitamina K, A, D e E, né? Todas elas se intoxicam se você oferecer em excesso, e como que tá na moda você oferecer polivitamínicos e vários tipos de vitamina, hoje em dia a gente tem um bocado de pacientes que vêm num consultório de geriatria intoxicado por esses 4 vitaminas, tá? K, A, D e E. Então, não é tão tranquilo de oferecer esse tipo de polivitamínicos, não. Embora, se você for para a farmácia, vão oferecer a rodo, né? Segundo, Cadazil. Cadazil é uma doença genética, tá? E não sei por que de acho, prova de residência médica adora Cadazil, dentro das demências de alteração genética, que normalmente acontece nos seus 40, 50 anos de idade. Então, é um adulto mais para meia idade, né? Que você começa a ter demência por motivo de Cadazil. Clinicamente, você vai encontrar como se fosse demência vascular, tá? O paciente pode fazer AVC, ou pode nem ter AVC, mas quando você faz ressonância, tomografia, aparece microangiopatias, né? Difusas. E, inclusive, num grau avançado, que a gente chama de fasecas 3, né? Só tem fasecas 1, 2 e 3 na ressonância magnética, faseca 3 é o mais avançado. Então, rapidamente, o paciente tem várias lesões vasculares cerebrais nos seus 40, 50 anos de idade e fica demente, e como que é genético, você vai encontrar vários casos familiares na mesma situação. Isso é uma característica do Cadazil. Dentro das demência genética, é um dos mais comuns da demência genética. Talvez seja por causa disso que é muito cobrado em questões de prova de residência médica. Mas o que você deve saber é mais isso mesmo. Histórico familiar e adulto meia-idade começando a ter demência, você vai ter que pensar na possibilidade de Cadazil. Ok? E ela é irreversível, né? Genética a gente ainda não consegue modificar o paciente. Hipotiroidismo, né? É fácil de você reverter, o paciente pode estar demente por motivo de hipotiroidismo, você oferece reposição do hormônio da tireoide, pode reverter a possibilidade da demência do paciente. Neurosífilis, você faz, no caso de neurosífilis, tem que passar pela barreira hematoencefálica, tá? Então, não adianta você oferecer bezetacil. Bezetacil trata sífilis, mas não trata neurosífilis, já que não passa por barreira hematoencefálica. Então, a gente tem que oferecer ceftriaxone, né? 14 dias de ceftriaxone. Então, pode ser até hospital dia, uma vez ao dia, mas o tratamento de neurosífilis seria isso. E o tratamento de HAND, que é a déficit neurocognitivo associado a HIV. Pacientes que têm HIV também costumam ter demência por motivo de HIV. Se você controlar bem a carga viral do paciente do HIV, o paciente pode reverter a demência. Das demências reversíveis, então, significa que todos os pacientes que vier na sua frente têm demência, você deve fazer o rastreio de deficiência de vitamina B12, TSHT4 livre, né, para ver hipotiroidismo, VDRL para ver possibilidade de neurosífilis. Se vier positivo, você vai ter que fazer também, colher o líquor, e tendo VDRL positivo no líquor, você tem que fazer o tratamento de neurosífilis. E HIV você vai ter que ver. Além desses 4 que está aí, deficiência de vitamina B12, hipotireoidismo, neurosífilis e HANT, também entra como demência reversível. Quinta demência reversível que vocês devem saber é a depressão. Então, o paciente às vezes só está depressivo e isso aparenta ser demência. E às vezes você vai ter que fazer o teste terapêutico, então oferecer antidepressivo para ver se a demência do paciente melhora.
né? Se você tiver, claro, alguns traços de pacientes de depressão. E o sexto é o caso de pacientes que tenha o chamado de hidrocefalia de pressão normal. Então, é obrigatório você fazer algum exame de imagem. A exame de imagem pode ser tomografia ou pode ser ressonância magnética. Se você tiver uma hidrocefalia, que o ventrículo estiver muito alargado, pode ser que seja caso de hidrocefalia de pressão normal, e se você fizer uma neurocirurgia de derivação cérebro, né, o ventrículo para a barriga, pode ser que o paciente reverta essa demência. A hidrocefalia de pressão normal tem tríade, né, da hidrocefalia de pressão normal, que é a demência, incontinência urinária e dificuldade de caminhar na fase precoce. Perceba que dificuldade de caminhar normalmente é na fase avançada e na maioria das demências, né? Como que é a coisa que aprende na fase infantil. Se você na fase precoce já ter dificuldade de caminhar, incontinência urinária também, bebê aprende a fazer a continência urinária. Se o paciente começa a ter incontinência urinária na fase precoce e tem dificuldade de caminhar além de demência, sendo que demência está aparentemente leve, tem grande chance de ser hidrocefalia de pressão normal. Aí a tomografia pode mostrar que tenha essa aumento de ventrículo. Normalmente a gente faz o TAP teste, que é você fazer uma punção licólica, tirar uns 30 ml a 60 ml de líquor, para você ver se, tirando isso, o paciente melhora clinicamente. Se melhorar clinicamente, aí a gente faz a neurocirurgia e coloca a derivação, né? Coloca o dreno do ventrículo para a barriga, o paciente começa a ter vida normal, vida que segue. Ok? Perceba que o que eu falei de punção licólica é 30 ml a 60 ml. Normalmente, quando a gente faz punção licólica, 20 gotas é 1 ml, tá? E a gente faz uns 60 gotas para colher os exames, né? Estamos falando de 30 ml, não estamos falando de 3 ml como normalmente a gente colhe, não, tá? É 10 vezes a quantidade que normalmente a gente colhe de líquor. Muita paciência. Alguma dúvida em relação a demências de etiologia reversível? Tranquilo, né? E último aqui, né, a respeito da depressão maior, julgue. Então, em relação à depressão maior, apesar de o diagnóstico ser baseado na anamnese realizada pelo médico, a dosagem de neurotransmissores contribui para o diagnóstico de definição de prognóstico da depressão. Alguém faz algum exame de neurotransmissor para ver em relação à depressão? Se você for ver, laboratórios oferecem, por exemplo, a dosagem de serotonina, tá? Mas aquilo não serve para absolutamente nada. Até mesmo que serotonina sérica não corresponde nada em relação ao cerebral. Então é inútil a dosagem de neurotransmissor. Ok? A depressão afeta a qualidade... inútil mais ou menos, né? Dá para ganhar dinheiro de clientes desavisados. Enfim. A depressão afeta a qualidade de vida dos pacientes de maneira significativa, mas não está associada à incapacidade, como ocorre em doenças como a cardiopatia isquêmica. A gente sabe que a depressão hoje é a doença mais comum, né, de moda do mundo. E, como eu disse, a depressão está dentro das causas de demência reversível. O paciente chega a ficar demente por motivo de depressão. Ok? Médico deve pesquisar ativamente sobre o risco de suicídio, sintomas maníacos prévios e outras doenças associadas em pacientes com depressão. Inclusive, é justamente isso que faz a diferença de internar ou não um paciente com depressão. São critérios de internação se você acha que o risco de suicídio novo é muito grande, né? Ok? Inclusive, sintomas maníacos de grandeza, por exemplo, faz com que o paciente tenha risco até de matar os outros, né? Não só de suicidar. Entre os sintomas fundamentais para o diagnóstico de depressão maior estão humor deprimido, perda de interesse e rituais compulsivos. Esse ritual compulsivo não é exatamente da depressão, né? Quando a gente tem o critério de depressão maior, é aquele critério que eu falei para você, que a gente pode ter um regra mnemônico de sacada. S, cada consoante tem dois motivos, né? S de sono e suicídio, A de anedonia, que faz parte da perda de interesse, né? Que tá aí, tá? K, C de culpabilidade, sensação de culpabilidade de todo momento e alteração de concentração do paciente, né?
A de anorexia, os 3 As, né? Seria anedonia, anorexia e astenia, que seria fraqueza no caso, né? E o D é humor depressivo, que está aí dentro, né? Humor deprimido e delírio. Então, são esses aí os fatores que a gente considera, tá? Diferentemente de outros transtornos psiquiátricos, história familiar positiva não é fator de risco para depressão. Inclusive, isso é muito interessante você saber, tá? Porque não só saber o histórico familiar é interessante do ponto de vista do risco de você ter alguma doença psiquiátrica que tem realmente a associação genética, mas também o tratamento. É um dos únicos, a depressão é uma das poucas, né, na realidade, poucas doenças que você deve tratar como o familiar foi tratado. Então, sabe aquele negócio de, eu utilizei esse remédio, é bom, utiliza também? Parece louco, mas nesse caso até faz muito sentido, tá? Costuma fazer muita efetividade dentro da família os mesmos medicamentos. Então, se você tem uma mãe que se deu muito bem a algum antidepressivo em específico, e não se deu bem aos outros antidepressivos, você deve testar primeiro esse antidepressivo que a mãe se deu bem. Então é muito importante você saber, se você for tratar uma depressão, você saber se você tem alguém da família que está tratando depressão e se tem algum medicamento que essa pessoa prefere, né? E isso pode guiar muito bem o seu tratamento. A partir daqui, a Ana não pode ver, né? Beijo, gente. Não morram de saudades. Tchau, Paulo. Tchau, Paula. Tchau, Paula. Calma aí, tô tentando sair. Tchau. Beleza. Ok. Não dá gabarito não, doutor, agora. Então, aqui tem o idoso com 68 anos de idade, com diagnóstico de depressão maior, em uso de antidepressivo que não recorda o nome. Vem evoluindo com hipertensão, insuficiência renal crônica avançada e hiponatremia. De acordo com essa informação, julgue. Bupropiona é opção terapêutica interessante para idoso devido ao seu potencial de aumento de apetite e baixo efeito colateral. Bem, a bupropiona é um dos medicamentos que a gente utiliza até para você emagrecer, tá? Se você for para endocrinologia, você pode utilizar a bupropiona junto com naloxone, por exemplo, para você diminuir o apetite e emagrecer. Então, ela é péssima justamente por causa que a maioria dos idosos tem baixo apetite. Então, bupropiona, um dos efeitos colaterais que a gente odeia do bupropiona é isso, que você diminui o apetite. Tá? Só que o bupropiona tem um efeito excelente para você tirar vício do paciente que esteja fumando, então é um excelente medicamento para tentar tirar o fumo, e ela é um dos poucos medicamentos que não afeta sobre o sexo, né, a vontade sexual. Então, pacientes que têm problema em relação à sexualidade, você pode pensar em oferecer bupropiona. É um dos tratamentos para quem tem dificuldade sexual e quem é um tabagista crônico, né? Só que diminui o apetite. Isso é ruim para o idoso. É bom para gente jovem, né, que quer emagrecer. A classe de antidepressivos tricíclicos, como a nortriptilina, deve ser evitada no caso supracitado devido ao risco de efeitos colaterais. Sim, os antidepressivos tricíclicos é um dos antidepressivos que tem mais efeito colateral de todos, né? E uma delas que é ruim, principalmente para o idoso, é o paciente que entra em delirium, que aí o paciente começa a ficar confuso, inclusive começa a ficar demente por motivo de antidepressivo tricíclico. Então, a gente evita ao máximo utilizar amitriptilina, nortriptilina, esse tipo de medicamento. Embora você pode oferecer se o paciente estiver sentindo muita dor neuropática, né? Acaba que a gente utiliza em baixíssima dose. Só que como antidepressivo, a amitriptilina, por exemplo, para dor, 25 miligramas é suficiente. Mas antidepressivo de amitriptilina, você utiliza na dose de 200, 400 miligramas. Com 200, 400 miligramas, com certeza um idoso surta. Então, como antidepressivo, você não deve utilizar amitriptilina.
Esse também é um dos principais erros clínicos, tá? Não adianta você pegar um paciente depressivo e oferecer amitriptilina de 25, não. A amitriptilina de 25 não está na dose antidepressiva. Ela só está na dose para dor e sono. Tudo bem? E o pior em relação ao sono, que a qualidade do sono piora. Então, por mais que o paciente cede e dorme mais tempo, a qualidade piora, então o paciente não tem um sono revigorante. Então, na realidade, só serve para dor, né? A mirtazapina é uma opção terapêutica para idoso supracitado, já que tem vastos estudos em renais crônicos graves. Infelizmente, o medicamento que é para renal crônico grave é a sertralina, que é o item de baixo. A sertralina é uma opção terapêutica para idoso supracitado, já que tem vastos estudos em renais crônicos graves. Sim. E o último, duloxetina deve ser evitado num paciente supracitado, tanto pela hipertensão, insuficiência renal, como pela hiponatremia. São os efeitos colaterais da duloxetina, tá? Ela causa hipertensão, piora a insuficiência renal e e é um dos piores em relação à hiponatremia. Então, são coisas que você vai ter que pensar na hora de oferecer duloxetina. Essa questão também são questões clássicas de prova, porque a gente tem a ecolaria na questão, tá? Perceba que a terceira e quarta questão, mirtazapina é a opção terapêutica, sertralina é a opção terapêutica, tá vendo que tem frases idênticas, só mudando uma palavra, né? A gente chama isso na prova de ecolaria, tá? Isso aí é clássico em questões principalmente de múltiplas escolhas, né? Em questões de múltipla escolha, por exemplo, quando tem esse tipo de ecolaria, ou pode ser até em VOF, você sabe que normalmente um é correto e uma é falsa, e normalmente eles querem colocar o correto por último, justamente para fazer com que você leia todas as questões, né? Então, costuma ter, quando você tem esse tipo de eco, costuma ser a opção correta, se fosse de marcar X, uma delas é a opção correta, e costuma ser a última. Claro que isso vai depender também do tipo de prova, porque a prova hoje em dia, a gente tem mudança de gabarito de prova, muda as ordens das questões, né? Quando você pega várias provas. Hoje em dia tem prova do tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4, tipo 5, Rubi, Esmeralda, blá, 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 um bocado de nome de prova. Esse negócio que vai ser a última, né? É válido somente para a prova do tipo 1. Então, se você pegar uma prova do tipo 1, você vai dizer, nossa, hoje é o meu dia de sorte. Você sabe que se aparecer algum tipo de ecolaria, vai ser uma das últimas questões que vai ser a questão correta para você marcar, tá? Já no caso de CESP é mais complicado, justamente porque eles não colocaram mais o tipo 1 por esse motivo, tá? Eles mudaram esse tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4 no CESP e colocaram Rubi, Esmeralda e vários nomes de pedra, justamente para ninguém saber qual é a prova tipo 1. Mas em vários outros concursos públicos isso é muito comum de acontecer, tá? Se você pegar uma prova do tipo 1 ou não tem tipo e todas as provas são iguais, aí nesses casos você sabe que se tiver um eco desse jeito, a última questão provavelmente é a correta. Aqui é outra questão. No que se refere ao tratamento das pneumonias adquiridas na comunidade, analise as afirmativas a seguir. Pacientes ambulatoriais moderadamente doentes, mas sem comorbidades importantes, podem ser tratados por via oral, por exemplo, com macrolídeo de geração avançada, né? Na pneumonia adquirida na comunidade, quando você tem um paciente, o macrolídeo acaba que você não consegue cobrir muito bem pneumococo, certo? E como que a gente está, na maioria das vezes, a gente está pensando em cobrir pneumococo, a gente vai ter que pensar em utilizar amoxicilina clavulonato, ou você vai pensar em oferecer quinolonas mesmo, tá? Então, macrolídeo, infelizmente, como monoterapia, você não oferece para os pacientes que vai tratar pneumonia ambulatorialmente, né? Ainda mais se o paciente for moderadamente doente. Quando fala moderadamente doente, inclusive, você pensaria até em internar um paciente, né? Fica meio estranho. Mas é isso. Pacientes ambulatoriais com condições cardiopulmonares subjacentes ou outros fatores de risco, mas sem indicação de hospitalização, podem ser tratados inicialmente por via oral, por exemplo, com uma fluoroquinolona de ações antipneumocócicas. Justamente é isso, tá?
que a gente está falando, que a fluoroquinolona você pode utilizar. Porque ele está falando em relação à condição cardiopulmonar e subjacente ou outros fatores de risco, né? Quando a gente tem problemas cardiopulmonares, se você oferecer fluoroquinolona em alta dose, você pode fazer com que tenha arritmia. Mas aqui falou que só falou condição cardiopulmonar e não falou exatamente qual tipo de condição cardiopulmonar, né? Se o paciente já tiver QT alargado, você não pode oferecer fluoroquinolona, tá? Então, um paciente que tem problemas cardiopulmonares, é bom você fazer um eletrocardiograma para ver se o QT está normal antes de você utilizar fluoroquinolona. Mas como que está falando de uma questão que fala pode, poder pode, né? Vai depender do que tipo de cardiopulmonar. E quando coloca pode, é 70% de chance de você estar correto, né, nas questões. Então, já aumenta bastante a chance de você chutar como verdadeiro, se você quiser chutar. Claro que não precisaria, né, mas... Mesmo não sendo portadores de condições... esse negócio de pode também são coisas de prova, tá? Você só vai considerar esse pode como sendo mais chances de verdadeiro se você está fazendo uma prova de ciências. Então, se você está fazendo uma prova, por exemplo, de matemática, de medicina, esse pode faz com que você tenha mais chances de ser verdadeiro. Se está dentro de uma questão de humanas, principalmente questões de direito ou questões que você está falando sobre, né, às vezes na prova você tem que saber regimento interno, direito administrativo, alguma coisa assim para você entrar. O POD do direito de humanas é diferente do POD de exatas. POD de exatas faz com que a maioria seja verdadeiro. O POD de humanas não tem isso. Por quê? Porque na realidade é simplesmente copiar e colar de um livro. Copiar e colar dentro de uma legislação. Então, a pergunta é, está escrito essa palavra pode na legislação ou não está escrito essa palavra pode na legislação? Então, não tem nada a ver com possibilidade, né? Acaba que a possibilidade de ser verdadeiro ou falso fica quase igual em questão de humana. Na questão de exatas, normalmente ela faz com que a possibilidade de verdadeiro seja maior. Só para vocês saberem numa prova de concurso que vocês vão fazer. Na residência médica vai aumentar a chance, né? Mas se fosse em outras provas de concurso público, você vai ter que prestar atenção em qual tipo de prova que você está prestando. 3. Mesmo não sendo portadores de condição cardiopulmonares subjacentes ou de outros fatores de risco, pacientes que chegam a necessitar de hospitalização não podem ser tratados isoladamente com uma fluoroquinolona de ação antipneumocócica. Bem, é uma das tratamentos de primeira escolha, né? O fluoroquinolona sozinho. E a ação antipneumocócica leva fluoxacino, o moxifloxacino tem. É o que normalmente a gente oferece como tratamento de primeira escolha. Streptococcus pneumonia é o patógeno mais frequente, né? Isso a gente sabe. E, pelo risco de Staphylococcus aureus, tratamento inicial da pneumonia é monoterapia de vancomicina. Espero que ninguém tenha feito monoterapia de vancomicina no tratamento de pneumonia. Por favor. UERJ 2018. Então, mulher de 57 anos, alcoolista, inveterada, dá a entrada na unidade de emergência com um quadro de provável libação alcoólica. 2 ampolas de glicose a 25% são administradas por via intravenosa, sendo a paciente deixada em observação na sala de repouso. Cerca de 3 horas após, o plantonista é chamado para reavaliar a paciente, que havia evoluído com aprofundamento do nível de consciência. Ao exame, observou-se nistagmo horizontal e oftalmoplegia externa. Sobre o caso supracitado, julgue. Você tem que entender esse aqui, que já está tendo tríade de Wernicke-Korsakoff, né? Que a gente está falando aqui, que é um paciente que bebe, tem confusão mental e tem alterações na ataxia, que é esse nistagmo horizontal, e oftalmoplegia, que é a dificuldade de movimentação do olho do paciente, externa, porque normalmente o que é acometido em Wernicke-Korsakoff é o sexto nervo facial, né? Sexto nervo abducente, ocular abducente. Então, isso é a clássica tríade de Wernicke-Korsakoff, tá falando. Aconteceu por causa de quê? Porque algum médico infundiu glicose a 25% antes de você oferecer a tiamina. Todos esses pacientes têm que primeiro oferecer a tiamina e depois infundir a glicose intravenosa, tá? Então, também é questão iatrogênico.
Então, primeiro, o paciente está em delirium tremens, necessitando de tratamento de associação de aldol e prometazina. Primeiro que o delirium tremens, o tratamento de primeira escolha são benzodiazepínicos, diazepam, né, que você deve oferecer, tá? E delirium tremens é o quadro que você tem depois, normalmente, de 18 horas e o pico, mais ou menos, em 2, 3 dias, né, depois, até o 7º dia, tá? Então, não é uma coisa que de cara no pronto-socorro você tá tendo esse quadro, né? O paciente acabou de beber, então estamos falando de intoxicação alcoólica, né? E não de delirium tremens. O nistagmo e a oftalmoplegia é quadro comum na intoxicação aguda por etanol, sendo necessário tratamento com hidratação venosa vigorosa para desintoxicação. A oftalmoplegia não é tão comum assim, tá? O nistagmo até pode ser comum, mas a oftalmoplegia de você não conseguir virar para o lado, os seus olhos para o lado, isso aí não é comum não. Isso aí tá falando de Wernicke-Korsakoff. Aí nesse caso não é hidratação venosa, e sim a vitamina B1, que é a tiamina, né? Provável etiologia, terceiro, provável etiologia da piora do nível de consciência, nistagmo e oftalmoplegia externa é a carência aguda de vitamina B1, que é a tiamina. Exatamente isso, né? Estamos falando de Wernicke-Korsakoff. Trata-se de encefalopatia por hipoglicemia, portanto, deve-se infundir mais glicose. O problema que o paciente aconteceu isso é justamente por causa que infundiu glicose antes de você oferecer tiamina. Então, a glicose começa a tirar toda a tiamina do cérebro do paciente e o paciente começa a ter demência por causa disso. A metadoxina, derivada de vitamina B12, que é a piridoxina, pode ser usada como medida de suporte para paciente, visando maior depuração do teor alcoólico sanguíneo. Pode, né? A palavra pode está aí, então maior chance de ser verdadeiro também, mas de fato a piridoxina é uma delas. E é por isso que normalmente a gente pede para o paciente não, né? Nossos amigos comerem coxinha ou coisa que contenha bastante carne e gordura aí, quando a gente está tomando cachaça. É justamente porque carnes normalmente têm bastante derivado de piridoxina e pode diminuir a quantidade de álcool dentro do corpo, né? Esse é o motivo de que a gente pede para comer carne quando o paciente, né, quando o amigo tá bebendo demais, para ver se passa menos mal. E o FG 2016, senhor Everaldo, de 38 anos, dá entrada em unidade de pronto atendimento acompanhando de sua esposa. Ela queixa-se de que, há cerca de 2 dias, o paciente está estranho, pois tem tido percepções que não são compartilhadas pelo restante da família, tais como ouvir vozes de pessoas que não estão presentes e ver bicho andando pela parede. Na entrevista, o paciente reclama de haver um fio enrolado em suas pernas e passa o tempo todo tentando desenrolar. O fio é, no entanto, inexistente. Diz ainda que está dentro de uma igreja e fora levado ali para se confessar. A esposa nega que ele tenha tido sintomas psiquiátricos previamente, nunca teve sintomas psiquiátricos previamente até a idade aí, né, de 38 anos de idade, e nega outros problemas de saúde. Nega tabagismo, fez uso esporádico de maconha na adolescência e nos últimos anos tem bebido cerca de 1 litro de bebida destilada diariamente. A acompanhante diz, entretanto, que há cerca de 1 semana ele reduziu bastante o consumo na tentativa de abandonar o vício. Ao exame, apresenta-se com mucosas normocoradas, anictéricos, acianótico, desidratado, sudoreico, desorientado no tempo e espaço, confuso e ansioso, com pressão alta, 150 por 96, frequência cardíaca também alta, de 130 batimentos, frequência respiratória também alta, de 24 incursões, e glicemia capilar de 71. Em relação ao caso supracitado, julgue. Trata-se de um caso de delirium tremens, portanto, deve-se prescrever aldol 5 mg por via intramuscular, solo glicosado por via intravenosa e encaminhar a unidade psiquiátrica para manejo adequado dos sintomas psicóticos. Como eu disse, delirium tremens, esse sim é o caso de delirium tremens, né? O paciente parou de beber e começou a surtar, literalmente. Só que o tratamento de delirium tremens não é aldol, e sim a diazepam, certo? O aldol, lembrando que a gente comentou em relação a parkinsonismo, aldol causa parkinsonismo, então tremores do paciente vai piorar e rigidez vai piorar. Portanto, a gente tenta evitar ao máximo utilizar aldol para esse tipo de pacientes, tá?
Provavelmente é um caso de desidratação sobreposta à esquizofrenia paranoide. Prescreve-se, nesse caso, soro fisiológico por via intravenosa, aldol por via oral, de novo aldol, né, e encaminhar para o tratamento psiquiátrico ambulatorial após a estabilização do quadro de desidratação. Não é todo o quadro psiquiátrico que a gente tem que oferecer aldol, tá? Nesse caso é diazepam mesmo. Paciente está com síndrome, tirando o quadro que não é esquizofrenia paranoide, né? Não é desde o início da adolescência ou criança que teve, só depois de parar de beber que o paciente começou a surtar. Paciente está com síndrome de abstinência alcoólica, tratamento de escolha é diazepam 10 mg por via oral, a cada hora, até no máximo 60 mg por hora, soro fisiológico via intravenosa, tiamina 100 mg por via intramuscular e manter o paciente em unidade clínica devido à gravidade do quadro clínico. Exatamente. Primeira escolha é diazepam, né, disparadamente. O paciente já estava desidratado, então soro fisiológico é bem-vindo mesmo. Tiamina tem que oferecer para o paciente não ter Wernicke-Korsakoff, tá? E eu mantenho o paciente em unidade clínica devido à qualidade do plano clínico. Aqui está escrito que a tiamina é via intramuscular? Sim, é via intramuscular mesmo, tá? A gente, no nosso hospital, não temos via intramuscular, por isso que a gente está oferecendo via oral, mas o tratamento de escolha é intramuscular mesmo. Em transtorno psicótico agudo induzido por álcool, deve-se prescrever aldol 5 mg por via intramuscular, né? Esse aldol, tudo que está escrito aldol é meio complicado, né? Um paciente que tem delírio tremens. E não é intoxicação aguda de álcool, né? Nesse caso, a paciente está abstinente mesmo, já a questão mesmo está falando que é abstinência. É desejado suporte multidisciplinar para pacientes etilistas crônicos, já que este comumente apresenta insuficiência familiar e baixo suporte psicossocial, além de múltiplas comorbidades decorrentes do etilismo, como insuficiência hepática, insuficiência cardíaca, insuficiência cognitiva, impotência sexual e até a depressão. Bem, isso aí é questão social, né? Tá escrito muito bonito, por isso que é verdadeiro. Tá escrito bonito, é verdadeiro mesmo. Alguma dúvida? Essas eram as questões aí que estava, né, previsto para a prova de vocês. Tá ótimo, doutor. Foi excelente.